É isso mesmo, meus amigos, a idade chega para todos, 50 anos do Passat, primeiro Volkswagen com refrigerada água da Volkswagen. Se inscreva no canal e ative o sininho e vamos lá conhecer a história desse clássico. O Passat é uma potência em desempenho. Na ultrapassagem, por exemplo, ele vai de 80 a 120 em segundos. Mas mesmo assim, foges de mim. E tudo isso com 12 km por litro. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Você merece conhecer o sucesso. Passat. Guardarei seu nome então, sempre no meu coração. A história do Passat começa lá na sede da Volkswagen, que fica na Alemanha. Nos anos 70, a Volkswagen necessitava de um sedã médio para introduzir no mercado na Europa, né? O Passat foi introduzido na Europa em 1973 e foi decisiva porque as vendas do Volkswagen Fusca estavam cada dia menores e a moda da tração traseira estava cada vez mais em desuso. Então a Volkswagen, que tinha acabado de adquirir o grupo Audi, ela também ganhou a engenharia necessária para desenvolver um carro moderno com tração dianteira e com motor refrigerado a água. Assim nasceu o Passat em 1973. Era uma cópia baseada no Audi 80. O chassi era praticamente do Audi 80, mas a Volkswagen criou um outro carro por cima desse chassi, criando o Passat, que tinha o nome de Vento. E fez um tremendo sucesso na Europa e foi decisivo para a Volkswagen, que era uma empresa que era de tradição construir motores a ar. E agora ela entrou na era do motores refrigerados a água. O criador do Passat foi o designer italiano Giugiaro Giugiaro. O Passat chegou no Brasil em 1974, em menos de um ano lá na Europa. Era um carro extremamente moderno para a Volkswagen do Brasil, que era acostumada a vender motores refrigerados a ar como o Fusca e a Brasília na época. No Brasil, o Passat só foi disponibilizado na versão Fastback, nas versões Standard e versão L com motor 1.5. Ele só era disponível no modelo 2 portas. E já no ano de 1975 foi lançada a versão 4 portas, e chamada de versão LM e LS, e com motor 1.6 MD. O modelo 1.6 MD era disponível só no Passat TS, que era o modelo envenenado do Passat, o modelo esportivo dele. Carro pra mim tem que ser forte, seguro, mas com estilo jovem e avançado. Pois eu faço questão de um carro econômico que faça no mínimo 12 km por litro, mas que tenha classe e muito conforto. Para mim, um carro precisa ser prático, gostoso de dirigir e ainda ter a vantagem de todo esse espaço. Passat. Desempenho, economia e versatilidade num só carro. O Passat fez um tremendo sucesso quando ele chegou, né? Porque ele podia tirar as necessidades do seu público, né? Ele podia ser 2 portas e 4 portas e também podia ser econômico e valente ao mesmo tempo, né? Era um carro engenhoso e bem avançado na época. Mas curiosamente o Passat 5 portas, né, ele era mais exportado, né, modelo exportação, né, o brasileiro preferia mais os carros de 2 portas, né, ou praticamente 3 portas, né, que contando com porta-malas. Isso culturalmente acontecia porque o brasileiro ele tinha muitos filhos, né, e o medo de ter um carro de 4 portas, os filhos podiam abrir uma das portas e infelizmente cair fora do carro, né, então o brasileiro preferia carro 2 portas por se sentir mais seguro, né. O ano de 1978 foi quando começou os modelos Passat LSE, conhecido como Passat iraquiano, né? Era exportado para o Iraque, né? Ele era de 4 portas e era praticamente a mecânica do TS, né? O Passat TS com encosto de cabeça traseiro, né? E com ar-condicionado, né? Na época, né? Praticamente diferente do brasileiro, né? Era praticamente só modelo de exportação. Com o passar dos anos seguintes, né? O Passat começou a receber mais atualizações, principalmente de carroceria, né? Ele recebeu novos para-choques traseiros e dianteiros, né? Mas também no ano de 1979 o Passat recebeu o modelo SUV, que era um modelo baseado para o público jovem, né? Tentar disfarçar o modelo, né? Deixando ele mais barato sem ter um aspecto de espartano, né? Já no ano de 1979 o Passat ele começou a ganhar uma nova dianteira, né? Herdado do Audi 80, fabricado nos anos de 1976 a 1978 pela Audi, né? Também novos para-choques, um desenho mais reto e robusto, né? Para o início dos anos 80, né? E teve a maior mudança também em 1981, né? Nesse ano, a maior mudança que o visual do Passat brasileiro teve são os piscas, né? Que passaram na cor ambas, que antes eram usados apenas no modelo de exportação. Isso aconteceu pela nova vigência de uma lei brasileira, né? Que em vez de ser totalmente ambas, tinha que ser coloridas, né? As sinalizações do carro. Já no ano de 1981,
1981 o Passat B1 ele foi substituído pelo Passat B2, né, que no futuro seria chamado de Santana aqui no Brasil, né, na carroceria sedã, né. E o Passat aí começou a ter uma história própria aqui na matriz Volkswagen brasileira. O novo Passat tem muito mais luxo e muito mais conforto no seu interior. Seu novo motor torque 1.6 faz dele um carro ágil, valente, com um torque que permite manter alta velocidade com baixa aceleração. É por isso que, além de tudo, o Passat é um carro econômico, muito econômico. Então agora o Passat já tinha saído de linha na Europa, né, e a Volkswagen do Brasil começou a ter mais criatividade, né. No ano de 1983 o Passat passa a ter 4 faróis retangulares, né, que é o mais conhecido, né, e teve uma grande peculiaridade no ano de 1983, né. O nome TS ele se aposenta, né, e se transforma em GTS, né, e cria uma nova versão, né, a top de linha se torna GLS, e esses dois modelos só duraram um ano, né. Em 1984 as siglas do Passat mudam de novo, né, eles são novas siglas agora. Esta é a nova linha Passat 84. Este é o Village. Este é o Pointer. Este é o Paddock. E este é o Special. Todos eles, além de muito luxo, um potente motor torque 1.6 que dá mais desempenho, segurança e economia, tem agora a exclusiva partida frio instantânea. Em 1984, o Passat era o maior carro que a Volkswagen podia oferecer para o seu público, né? Mas no mesmo ano já lançaria o seu sucessor, né? Era o Santana, né? Que praticamente era o Passat B2 lá na Europa, né? E o Santana e o Passat conviveram juntos, né? A primeira e a segunda geração, né? Que saiu em 1984, né? Santana, ele fala por si. A Volkswagen queria tirar já o Passat já de linha, né, já em 1984, né, mas por causa do acordo, né, vendendo o Passat para o Iraque, né, a Volkswagen do Brasil teve que anteceder a tirada do Passat, né, e também pelo sucesso, né, que querendo ou não o carro ainda vendia bem no Brasil também. Já no ano de 1985 o Passat ganha mais uma atualização, né, estética. Ele ganha para-choques envolventes, semelhante do Gol, com a frente chinesinha e com a frente quadrada, né, que teria no futuro, né. Novas lanternas traseiras, né, bem frisadas, e também a versão 4 portas aí de linha, né, e só ficar a LSI, que era a versão de exportação. Nesse mesmo ano de 85, o Passat já não estava vendendo muito bem no Iraque, né, e em 1986 foi disponível para o público brasileiro, né. Esse Passat era muito melhor que os Passats vendidos na época, né? Só que eles eram vendidos 4 portas e as concessionárias estavam com medo de não conseguir vender, né? Mas o atrativo de ter ar-condicionado de série, né? E um acabamento melhorado, né? Fez um grande sucesso o Passat LSE iraquiano. O modelo Passat do Iraque ele era mais simples em termos de mecânica, né? Ele vinha com motor MD 1.6 de 4 marchas, né? E um radiador de cobre, né, que era mais avançado que o brasileiro, né, pelos altos calores que o Iraque tem, né. E o Passat brasileiro já tinha um motor 1.6 AP e o Passat GTS Pointer recebeu um motor 1.8 do Santana e do Gol GT. Mas também existe Passats Pointer 1.6, esse foi um dos primeiros, né, mas já esses modelos 1.8 é os mais comuns de aparecer. Mas já no ano de 1987 o Passat já não estava vendendo muito bem, porque ele não tinha nem os mínimos de um ar-condicionado, uma direção hidráulica de série, né. O Passat ele estava começando já a cair em desuso para a Volkswagen, que já estava dando foco no Santana, né, que era o seu sucessor natural, né. E também no ano de 1988 o Passat ele sai de linha, né, e deixa o seu legado até hoje. E essa foi a história do Passat, né. Ele saiu praticamente só no modelo Pointer, e mesmo assim já no final dos anos 80, né, e mesmo nos anos 90, as revistas de automotivos, né, sentiam falta do Passat, né, porque querendo ou não ele era um carro ainda muito excelente, e um carro assim bem esportivo na época ainda. E essa foi a história do Passat, né, deixa o like, compartilha, comente, para eu continuar criando esses conteúdos maravilhosos, nostálgicos para vocês, né, falando dos nossos clássicos de 4 rodas, né.